Bom dia, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando o nosso terceiro Estranha Talks da Estranhamente, onde eu trago aqui para a gente reunir com algumas lideranças do mercado, para a gente discutir um pouquinho sobre negócio e geração de demanda. O nosso papo hoje vai ser muito mega blaster especial. Eu sou Maria Vitória, para quem não me conhece ainda, sou fundadora da Estranhamente, uma empresa de comunicação especializada em geração de demanda B2B. Estou tendo a honra hoje de receber aqui comigo a Aitana Torres e a Mariana Tribelloni, para a gente discutir um pouco, ou muito, né, sobre esse tema da atualidade, que é a correlação entre pessoas e tecnologia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Se apresentem brevemente aqui para a gente colocar, de fato, fogo no parquinho, no nosso terceiro Estranha Talks. Obrigada, Maria, é um prazer estar com você e estar com a Aitana, minhas mentoras queridas. Muito, muito feliz de ter sido convidada para esse talk, para falar de cumplicidade, na minha visão, entre pessoas e tecnologia, para falar sobre geração de demanda, que foi um tema que eu aprendi muito com você, e para falar de, justamente, cumplicidade, que é um tema que eu dividi muito com a Aitana, nas nossas mentorias, nos nossos papos. Então, muito feliz, bom dia a todos que estão assistindo, que vão assistir depois pelo YouTube, e espero que seja um papo muito fluido, muito tranquilo e muito divertido também, para a gente colocar aí temas de cumplicidade e rivalidade, que não é o meu, eu não acredito que são rivais, então temas de cumplicidade. Bom dia, pessoas queridas. Estou muito feliz e animada de estar com a Maria, com a Mariana, né? Numa quarta-feira de manhã, é um super de um presente. No meu lugar de fala, que vem da sustentabilidade humana de quem trabalha, onde a gente fala sobre cultura, fala sobre pessoas, fala sobre desenvolvimento humano, e fala como é que pode a área de pessoas ser cúmplice, parceira da área de tecnologia. E aí, será em que em alguns momentos pode existir esse lugar de rivalidade, Mariana? Será que em alguns momentos eu acho que tem alguns elementos que podem contribuir para essa rivalidade acontecer, a depender do ambiente, a depender de como seja essa construção, se existir ou não essa cumplicidade. Já estou colocando aqui um spoiler de como é que vai ser essa conversa. Obrigada, Maria, pelo convite. Maravilha, perfeito. Então, já sentiram o peso, né, que vai ser o nosso terceiro Estranha Talks aqui hoje. Então, eu queria, para a gente começar a fomentar essa discussão, queria que você compartilhasse, então, com a gente, Tana, pensando nesse gancho, assim, das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Você que vem da área muito mais de desenvolvimento humano, né? Eu queria que você explicasse aqui para a gente o que é, como você define essa área de desenvolvimento humano, do qual você está inserida hoje, e por que você vê, qual que é a importância que você vê para quem te contrata realmente nessa área, com a expertise que você tem dentro dela, qual que é a importância, assim, nesse sentido? Depois a Mari também compartilhar um pouquinho desse processo, do que é essa área de gestão da inovação, que é um pouco diferente do mercado da Aitana, e qual que é a importância dela para quem realmente contrata a expertise que você tem. Eu vou um pouquinho na contramão do que muitas pessoas acreditam, e a Mari compartilha isso comigo, porque a gente conversa também muito sobre isso. A gente bebe da mesma fonte quando a gente fala de ecossistema de aprendizagem. Na minha opinião pessoal e das fontes que eu bebo, ninguém desenvolve ninguém. Essa questão de desenvolvimento humano que as pessoas têm, de que o líder pode desenvolver uma outra pessoa, eu acho uma certa arrogância a gente afirmar que pode desenvolver alguém. O que eu acredito que eu faço por aqui é apoiar as pessoas a se desenvolverem, porque no final elas escolhem se desenvolver ou não. Através de recursos, feedback, conversas, inspirações de leitura, participação de treinamentos formais, inspiração dos treinamentos informais, que está muito ali relacionado no dia a dia. Então, o desenvolvimento humano é isso, é você transcender além do seu cargo. É você primeiro ser o assunto que você mais sabe falar, ou seja, investigar a si mesmo. Você se conhece, você sabe quais são os seus pontos fortes, você sabe se utilizar da melhor forma possível, ou você está tentando se encaixar de algum jeito em algum lugar, porque alguém te disse que é assim ou daquele jeito, e você está tentando se encaixar naquele sapato que não cabe você.
E isso gera dor, gera sofrimento e, consequentemente, né, gera a rivalidade com a tecnologia, porque como é que a gente vai colaborar num sistema, num contexto de inovação, se eu não me sinto completamente bem e inteira na minha autenticidade para colaborar? Aí eu passo a bola para a Mari. O que a Mari acha? Itana, eu gosto muito da sua fala. Eu acho que ninguém precisa ser líder para criar espaço de desenvolvimento. Não precisa, isso não é um cargo. Né? Espaços seguros de confiança e de desenvolvimento não depende de um cargo de liderança. Né? Eu acho que tem muito a ver com confiança, com aprendizado, com espaço para erro, com experimentação. E isso você vai amadurecendo conforme você vai crescendo na carreira, mas sem ser líder ou não é uma chancela para você criar esses espaços, né? E na inovação, que é onde eu trabalho, então, tanto na gestão de projetos de inovação, quanto na carreira em tecnologia, esse é um espaço primordial. Ninguém cria produtos novos, ninguém inova, ninguém cria novos processos sem um espaço seguro. Não tem como. Assim, é sine qua non, é primordial, né? Faz parte da cultura de inovar, um espaço onde as pessoas possam errar, onde elas tenham confiança e onde elas tenham justamente eu não vou nem chamar de hierarquia, mas é de uma governança, um processo que permite com que elas amadureçam dentro dessa base mínima de confiança, porque senão a gente não tem nem como falar de inovação, não tem como falar de autodesenvolvimento, não tem como falar de confiança, não tem como. Né? Então, o primeiro step aqui que a gente está falando é um ambiente seguro. E é onde eu já acho que o RH, né, digamos assim, o time de pessoas é muito cúmplice da tecnologia, que é criar esse espaço para as pessoas estarem confiantes na sua autenticidade e poderem se desenvolver. Aqui eu já acho que a gente parte de um lugar de cumplicidade imenso, né? Então, não adianta a gente falar GPTW, melhores empresas para trabalhar, quando a gente olha lá e a pessoa é punida por erro, né? Ou onde o líder não desbloqueia entraves, onde o líder não abre espaço para as pessoas crescerem. Então, aqui eu já acho que tem um espaço enorme de cumplicidade entre essas áreas. Então, eu trabalho com inovação, trabalho com produto, trabalho com novos negócios, mas para mim a base de tudo é a confiança e o espaço seguro. Era muito bom vocês trazerem essa percepção de falar de espaço seguro, porque a gente não vê muito essa correlação, principalmente agora no fomento de várias tecnologias sendo lançadas no mercado, e as pessoas correndo, de fato, uma corrida, parece que está correndo uma corrida do hamster, assim, para a melhor ferramenta, descobrir uma nova fórmula mágica de como usar a tecnologia ao favor, qual que é a melhor inteligência artificial para promover um negócio, para conseguir mais sucesso, para deixar de fazer tarefas automáticas, e as pessoas parecem que elas vão perdendo muito esse feeling dessa humanidade, querem automatizar muito o processo, e principalmente automatizar pessoas. Tem sempre uma pesquisa que está rolando, que cada vez mais as pessoas utilizando a tecnologia, inteligências artificiais, as pessoas estão deixando de pensar mais para realmente automatizar cada vez mais o ato de pensar, de fazer tarefas e etc. Para vocês, assim, são de universos diferentes, como que vocês estão vendo essa discussão? Vocês acham muito que tecnologia, inovação, é muito mais sobre ferramentas, ou ainda assim é muito mais sobre pessoas e tecnologia, inteligência artificial, inovação, é muito um ato complementar de tudo isso? Eu posso começar, Itana, falando um pouquinho assim, eu vejo muito uma tecnologia com humanização, porque nem tudo pode ser automatizado. Existem limites, né? Então, eu vou falar sobre a minha área, na área de produto. Se você não entende a dor do usuário, se você não sabe para quem você está resolvendo, se você não fala com esse usuário, se você não entende o que seu produto faz, você pode ter a melhor ferramenta, você pode ter o melhor time, você pode ter o melhor stack. Você não está mergulhado no usuário. Então, aqui, existem ferramentas que podem te ajudar, mas a escuta, falando a escuta real, você tem que fazer entrevista com a pessoa, você tem que ouvir o que ele está falando, você tem que entrar
botar o seu time de desenvolvimento numa call de vendas para ver como você vende a feature que ele está desenvolvendo. Não tem outra forma. Assim, hoje eu lidero uma startup que tem time de desenvolvedores, de UX, de CS, time de dados, e por várias vezes eu coloco o time para ouvir o cliente, o que ele está falando. Não tem como automatizar isso. Essa parte de escuta, essa parte de... Você está vendo o que o cliente está falando? Como que a gente transpõe isso para a tecnologia? Pode vir a ferramenta que quiser. Não tem como automatizar a escuta. Escuta genuína para que a gente transponha a dor do usuário em funcionalidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, existe um limite. Existe um limite até onde você pode automatizar. Quantas vezes a gente não tenta entrar em contato com alguém, tem um robô, e a gente fala, eu só queria falar com uma pessoa que entenda a dor que eu estou passando, porque o robô não entende isso daqui. Então, eu vou dar um exemplo. A gente passou por uma situação complicada agora de implementação do software com o cliente, e a gente tem um processo de onboarding, e o processo de onboarding é humano, né? Mas quando a pessoa vai submeter tickets, ou seja, encontrei um bug, quero usar uma melhoria, através de ferramentas de tecnologia. Só que eu percebi que estava tendo um atrito pela forma como a pessoa estava escrevendo. Eu falei, eu quero marcar uma call com essa pessoa, eu quero vídeo, eu quero ver o que ele está falando. Fala para mim o problema que você está sentindo. Porque, gente, isso aqui, a forma como a pessoa fala, diz muito o que ela está sentindo, a forma como ela escreve. E assim, hoje eu consigo fazer isso porque a gente é high ticket, né? Porque a gente vende um produto de alto custo anual e eu consigo ter poucos clientes que pagam muito. E eu consigo, no onboarding, entender o tom que ele está falando. E consigo pegar ele e falar, eu não posso mais ver esse e-mail, eu preciso falar com essa pessoa. Isso destravou um nível que ia ficar ali no e-mail, daí ia passar pelo WhatsApp, daí ia passar pelo time de CS. Eu leio o e-mail e falo, não, isso aqui tá demais, marca uma reunião agora com esse cara. Eu preciso ouvir dele. Então, gente, tem um limite até onde a tecnologia pode ir. E o líder, ele precisa dessa sensibilidade. Ele destrava isso aí. Quantas vezes você vê ah, não, mas esse é o processo, não importa, passou do limite aqui. Marca a reunião, preciso ver a cara dessa pessoa. Hoje eu consigo fazer isso. Então, o que eu digo nesse caso? Existem processos, a tecnologia automatiza, mas tem limites que o líder aqui e uma pessoa que tem sensibilidade, trabalha com desenvolvimento de pessoas, consegue perceber. Esse é o refino que a gente precisa ter. E aí passo a bola para a Itana, porque a gente já falou tanto disso, né, Itana, nas nossas conversas, desse refino, dessa sensibilidade que tecnologia nenhuma dá. Não adianta, pode colocar qual stack quiser, não chega. Você pode ter o sistema mais robusto, a melhor infraestrutura, o melhor design para você prototipar, para você criar produtos, mas se você não tem, né, dentro desse ambiente, dentro dessa cultura organizacional, se você não tem uma cultura de aprendizagem positiva, se você não tem uma área de colaboração, provavelmente as pessoas não vão conseguir colaborar. Então, em que lugar a tecnologia ela precisa ser humana? Quando a gente não tem nesse ambiente, por exemplo, a cultura do medo, que leva a empresa a seu lugar de inércia, e hoje, né, diante da complexidade política, social, econômica, a maioria das empresas, inclusive olhando para mim, também como empresária, a gente precisa estar sempre se revisitando, se olhando para ver o que a gente pode agregar de valor para quem compra, para quem consome os nossos serviços e para quem também deseja viver uma experiência junto com a gente. Então, existem hoje nos ambientes pessoas com medo de dizer a verdade, e a colaboração e a comunicação franca, junto com essa escuta que a Mari falou, elas são vitais para o sucesso da inovação. E, às vezes, tem se gastado muito em relação à inovação, em outras gastando energia em outros locais,
onde, na verdade, é a sinergia daquela equipe que está lidando com aquele projeto que não está colaborando. Então, sem um clima de segurança psicológica em que a franqueza não seja bem-vinda, o medo, ela impera na sala, não me traga más notícias. Ou então, quem nunca falou essa frase? Só me traga o problema se você tiver a solução. Se eu, naquele momento, não tenho a solução, eu não vou te trazer o problema. Se você não sabe qual é o problema, você não vai saber o que está acontecendo com o seu projeto, que você tanto deseja inovar. Então, é muito importante que a gente saia um pouco do lugar de focar somente na implementação, na ferramenta, no cumprimento dos prazos, na entrega para o cliente, e parar de evitar as perguntas, parar de evitar os problemas, parar de evitar que as pessoas contribuam. Então, justamente, às vezes, quem faz uma pergunta, quem tenta desafiar o status quo de como as coisas são feitas, ela é rotulada como incompetente, como resistente, ou como inadequada para aquele projeto, para aquele cliente. Então, é muito difícil dizer coisas que os líderes não querem escutar. É muito difícil. E é muito comum esse lugar de arrogância das lideranças, e isso vai, quanto maior for o status, quanto maior for a quantidade de poder, quanto maior for a quantidade de prêmios que a Mari falou aí, maior vai ser a chance, né, dessa liderança estar nesse lugar. Então, por isso que eu falo muito aqui nas mentorias. Cuide da sua essência quando você receber poder. Cuide da sua essência quando você receber um projeto que destaca o seu status, quando você vai muito para a vitrine, porque mexe muito com o nosso ego. E a chance da gente afastar as pessoas é muito grande. Então, esse medo de falar sobre os problemas conduz o projeto a uma falsa percepção otimista e torna o time muito incapaz de inovações mais complexas. E aí a Mari pode falar melhor do que eu, porque que alguns locais, algumas empresas ficam sempre naquele nível de inovação, sabe, meio básica, e não conseguem avançar para projetos mais complexos, é justamente por conta dessa sinergia do time. É cultura, não tenho o que falar. Outro dia eu estava conversando com um líder de uma empresa enorme, multinacional, e eu não estou brincando, ele perguntou para mim assim, mas Mari, você trabalha com um time todo remoto, isso funciona? Aí eu respondi para ele, tentei ser o mais tranquila possível na resposta, e eu disse assim, a base do funcionar não necessariamente é a presencialidade, a base do funcionário é a confiança. Os ritos, os rituais, a cultura, a confiança é que faz um time ser, como que é o nome dessa palavra? Ele ser fluido e ao mesmo tempo estar fechado junto. Isso não necessariamente tem a ver com o modelo de trabalho. Então, hoje o meu time está todo remoto. Gente, a gente tem um ritual que a gente chama internamente de sprint da vida. Então, a gente chega na segunda-feira de manhã e a gente passa um tempo falando o que aconteceu na sua vida, como que estão as coisas. Mas isso não foi imposto, foi natural. É natural. Mas é quando você se coloca numa posição de horizontalidade com seu time e vulnerabilidade e tem esse espaço de confiança para que você possa deixar a pessoa se abrir, contar problemas dela. Ninguém impôs isso aconteceu, né? E a gente está trabalhando num time de tecnologia, vendendo software, resolvendo problemas, e acontece a sprint da vida. Então, assim, o que eu posso falar sobre isso? É confiança. Amei essa dica. Já vou começar a inspirar as pessoas. Sprint da vida, amei. Porque pouco se fala sobre a própria vida no ambiente de trabalho, é como se fosse algo, ainda é tabu em alguns ambientes corporativos, de você falar sobre a própria vida. É muito forte, até trazendo esse contexto, aqui na Estreamente, por exemplo, o nosso time é todo remoto. E a gente tem realmente reuniões ali quinzenais para fazer muito dessa experiência de sprints da vida. Porque a gente fala muito, a gente não usa a palavra sprint da vida, mas a gente fala o choro da semana. É isso. Vamos fazer o choro da semana aqui. Que rolou? Ai, meu gato aconteceu tal coisa, tive que levar no veterinário.
Ah, sei lá, eu comprei uma casa, por exemplo, tem menos de 30 anos, comprei minha casa nova, eu troquei de carro, ou sei lá, tentei escrever um livro e não está dando certo. Essas outras coisas que competem a nossa vida pessoal, quando a gente traz também para o ambiente de trabalho, traz uma união das pessoas, isso impacta também ao longo do tempo na performance que elas desempenham nas tarefas. Totalmente. Totalmente, assim, elas se sentem Totalmente. muito mais ouvidas e elas não sentem que elas são apenas peças descartáveis de um tabuleiro. Cara, eu tenho um lugar de confiança, principalmente aqui, não só com as pessoas que estão no mesmo patamar que eu, mas também as pessoas que estão, tecnicamente, acima de mim, com as minhas lideranças, de puxar esse tipo de reunião e deixar com que a gente se abra, principalmente a gente aqui, que somos só mulheres que trabalham aqui no nosso time, tem muito essa perspectiva de troca. E aí eu fico pensando se vocês trouxeram muito essa perspectiva de projetos, né? Eu queria que vocês compartilhassem um case, assim, que marcou um case de sucesso, que gerou, de fato, impacto no negócio que vocês estão atuando, que vocês se lembram e falam, pô, esse case, assim, é bem legal e que tem muito essa correlação entre humanidade e tecnologia, sabe? Fala você primeiro, Itana. Era um parceiro que ele precisava alcançar um outro patamar, né, de reconhecimento público, né? Tem algumas empresas que têm muito isso, essa questão de reconhecimento público, nacional, internacional, e ela precisava muito alcançar, né, esse novo patamar e precisava do cumprimento de alguns requisitos variáveis, né, em relação à tecnologia, em relação à gestão de pessoas, em relação à infraestrutura, e já estava ali quase que no meio do projeto e estava muito atrasado. E aí eu percebi que as pessoas estavam altamente estressadas, e não era aquele estresse agudo da curiosidade, da aprendizagem, do processo de inovação, era um estresse crônico. E, além disso, eu comecei a perceber que as lideranças, elas só queriam boas notícias, elas não queriam um retrato fiel da realidade do projeto. E sucesso, né, de qualquer coisa, requer essa inovação constante, movida pela experiência, pela sinergia em equipe. E sem segurança psicológica, é muito difícil experimentar qualquer coisa nova. Então, eu trabalho muito com segurança psicológica, principalmente em projetos de inovação, gestão de mudança, qualquer complexidade em relação à nova realidade. E aí eu decidi, junto com o time de pessoas e cultura, a gente aferir o índice de segurança psicológica daquele time. E aí estava muito baixo. E aí a gente identificou por que o projeto estava atrasado. Por quê? Porque os efeitos prejudiciais, né, de uma cultura do medo dentro das empresas impede os nossos grandes sonhos ambiciosos. A gente tem um grande sonho, mas a gente quer acertar aquele sonho de primeira. Então, o sucesso, ele não acontece com a correção do curso, não é somente um acerto, é você pegar as informações que o time traz, que são vitais, para você tomar boas decisões que te levem mais tarde a melhores versões daquele negócio, do que se deseja alcançar. Então, as pessoas estavam falhando, existia muito a cultura da culpa, e a falha não é um defeito do projeto, é um recurso que a gente precisa utilizar para que as pessoas aprendam mais e melhor. Então, toda vez que alguém te contar uma má notícia, um problema, agradeça. Agradeça a pessoa pela confiança. Porque as pessoas que notaram esses pequenos erros, né, que poderiam se tornar uma grande catástrofe mais tarde, ela confiou em você e te trouxe essa notícia. Então, os líderes estavam evitando notícias ruins, falar sobre problemas. Então, em um mundo onde muitos líderes têm todas as respostas e impõem a sua autoridade e poder, impedindo que as pessoas se aproximem, sejam transparentes, sejam colaborativas, e punindo quem tenta, quem ousa ser diferente, realmente faz sentido temer com cuidado o que a gente quer realmente mostrar do que está acontecendo naquele projeto. A partir do momento que a gente aferiu esse índice de segurança psicológica, a gente começou a criar condições para esse aprendizado contínuo, para alcançar essa excelência da inovação e do projeto que a gente quer. Eu gosto muito quando a Mari fala que inovação é força vital do crescimento.
Então, quem é que não quer inovar, gente? Quem não deseja inovar? Quem não quer fazer algo melhor, diferente ou acrescentar alguma coisa de acordo com o seu público-alvo? Só que é onde entram as pessoas nisso aí. Não é somente a tecnologia. A gente precisa desafiar o status quo de como as coisas são feitas. Só que muitos líderes se sentem ameaçados quando alguém traz um ponto de vista alternativo, quando alguém diz, será que a gente deveria seguir esse caminho mesmo? Então, a arrogância, ela contribui para as maiores tragédias. A gente tem vários casos aí e cases em relação a isso. E eu acho que esse case me marcou bastante, porque eu achei que a gente não ia conseguir entregar. Eu achei que a gente estava muito perto, a partir do momento que a gente abriu espaço para conversas francas, difíceis, claro que civilizadas e empatia, porque existe uma responsabilidade afetiva com tudo que a gente fala. Não é somente vou chegar naquela reunião e colocar para fora o que está engasgado aqui. Eu não inspiro ninguém aí para esse lugar da raiva, mas tudo foi falado e conduzido com muita civilidade e empatia para que as pessoas conseguissem apresentar as suas vulnerabilidades, as suas dores, as suas frustrações em relação ao projeto, para a gente criar essa cumplicidade, porque até então tinha rivalidade. E esse me marcou bastante em relação a isso. Achei muito legal, porque o nível de segurança psicológica é justamente quando o RH, vou chamar assim de RH, né? Todo mundo que trabalha com pessoas, o time de recursos humanos que apoia as outras áreas, consegue ser cúmplice do time de tecnologia, do time de inovação, quando ele justamente consegue criar esse espaço seguro para que as pessoas sintam que elas podem falar. E aí, eu acho que o líder aqui, a função do líder, é ouvir o que está na entrelinha. E aí, o caso que eu tenho para compartilhar é um caso que aconteceu ano passado, e ele me marcou muito porque a gente tinha, em desenvolvimento de produto, normalmente a gente trabalha com os objetivos de negócio, a visão do produto e um roadmap, né? Ou seja, como que esse produto atende o usuário, atende o negócio, né? Atende a visão do produto e atende o negócio. O produto, ele precisa entregar, ele entrega um valor, né? Normalmente esse valor é dinheiro, quanto é receita, né? Quanto que o produto vai aportar no ciclo de vida desse usuário, então esse usuário vai ficar mais tempo utilizando seu produto, ele vai te dar mais receita. Então tem tudo isso. Trabalhando com produto, a gente normalmente tem aquele roadmap, e esse roadmap está ligado com métricas financeiras. E aí eu tenho um caso ele me marcou muito, porque eu lidero um time multifuncional. O que é liderar um time multifuncional? É você, mesmo sem saber tecnicamente e em profundidade o que aquele seu liderado faz, você conseguir responder por ele. Então, veja, eu lidero um time de UX, um time de CS, que é Customer Success, um time de desenvolvimento, que são engenheiros, e eu sou a líder desse time. Eu não sei fazer o que o engenheiro faz, mas eu tenho que responder por ele. Eu não sei fazer o que o UX faz, mas eu tenho que responder por ele. E eu não sei fazer o que o CS faz, mas eu tenho que responder por ele. Eu respondo pelas métricas, eu respondo pelo time, eu respondo pelo sucesso do produto, que é derivado dessas pessoas. Então, liderar um time multifuncional tem uma camada a mais que você não sabe fazer o que essas pessoas sabem, e você é líder delas. E a gente estava seguindo um roadmap, a gente ia apresentar para o conselho e pedir dinheiro. Roadmap. Até que chegou o meu líder de tecnologia e a minha líder de UX, me chamaram uns 2 dias antes e falaram, a gente não acredita no roadmap, que vai ser apresentado para o conselho. Então, o que aconteceu nesse momento? Veja, a gente estava indo pedir dinheiro, roadmap construído, aportando métricas de receita, e aí eles me mostraram o que eles identificaram a gente chama de bugs escondidos, não são visíveis. Ou seja, uma coisa é o usuário ver um bug, solicitar uma melhoria, outra coisa são coisas que o usuário não vê, mas que impactam lá na frente, na visão de produto, vai impactar a eficiência, vai impactar a confiabilidade,
E eles identificaram um problema seríssimo de arquitetura da informação, que faria a gente mudar o curso do desenvolvimento de produto e gastar dinheiro com algo invisível no momento. Qual que é a minha função como líder? Eu posso falar jamais, porque isso não vai trazer métrica, isso não vai trazer dinheiro, isso não vai trazer retorno imediato, isso não vai trazer melhoria visível no produto do usuário. Ou eu posso ouvir o meu líder de tecnologia, a minha líder de UX, que não estão confortáveis em seguir dessa forma. Nesse momento, o que um líder faz? Ele ouve, ele vai ter que tomar uma decisão difícil, e ele vai ter que mostrar cenários, né? E esse caso, ele foi um caso de muita escuta do time, né? Então, como que eu ia engajar o meu time a criar um roadmap que mostra para o conselho melhorias e métricas, mas que também cria um produto mais saudável no futuro. Então, a gente precisava seguir esse caminho. O que eu fiz? Eu montei o roadmap com eles. Então, veja, pessoal, então a gente tem uma aprovação do conselho, que a gente precisa pedir esse dinheiro, mas eu entendo que vocês não estão confortáveis, então como que a gente vai montar esse roadmap? Juntos. Para que vocês se sintam confortáveis na construção de funcionalidades visíveis, mas que também a gente crie um produto para o futuro. Então, a gente montou um roadmap híbrido, onde 60% do meu desenvolvimento ia para métricas que entregam visibilidade e valor, 40% ia ser a construção para o futuro. Isso, o que você conquista com isso? Confiança, engajamento do time, espaço de escuta. Você está junto com o time. Você não está top-down, vai fazer isso porque é isso que entrega valor. Mas você perde o time no caminho. Você perde as pessoas que estão construindo com você. Por mais doloroso que seja a gente não entregar funcionalidades visíveis naquele momento para o conselho, eu estou criando um time engajado, eu estou construindo um produto para o futuro, e eu ainda assim estou entregando um pouco menos, mas eu estou entregando visibilidade e métrica de valor para o meu usuário. Então, para mim, esse é um case onde você constrói confiança do time, constrói valor para o conselho, e ainda assim se posiciona como um líder. Cara, fantástico, né? A gente pensa que a gente não tem muito no dia a dia essa percepção quanto essas áreas que vocês estão atuando realmente impactam na geração do negócio, né? As pessoas acham que gestão da inovação é só manusear ferramentas de tecnologia e desenvolvimento humano é só RH, né? A gente não tem muito esse logo, assim, de pensar o quanto realmente isso impacta nos negócios e na vida das pessoas de um modo geral, né? E isso vai muito de acordo, assim, com a minha próxima pergunta, assim, para a gente discutir. Vocês já estão há muito tempo, assim, no mercado, tem uma expertise, uma carreira muito grande, assim, nas áreas que vocês estão. Só que cada uma seguiu um caminho diferente. A Mari está dentro de uma empresa, né? Ela trouxe um case aqui para a gente. Ela está dentro de uma empresa fazendo todo esse papel como líder. E a Aitana tem um caminho mais de empreendedorismo, né? De ter o seu próprio negócio e fomentar essa expertise dentro das empresas que a contratam. Eu quero entender um pouquinho de você, Aitana. Como que você faz atualmente para gerar demanda própria para si, assim, trazer realmente mais clientes, assim, para sua consultoria, para suas mentorias? Como que você está olhando, assim, para esse mercado e como essa correlação entre desenvolvimento humano, gestão de pessoas e tecnologia está integrado em todo esse ecossistema para você? A notícia que eu tenho que dar para vocês é que não há nem como você virar a esquina sem pessoas, sem parcerias. Não tem como, gente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a Maria trouxe isso muito bem, não é uma questão do RH, isso já foi passado, ponto, tá lá no passado. Em relação, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, é para todo mundo que atua com gente. Então, se você não trabalha sozinho, numa sala, só você e você, ok. A partir do momento que você tem mais um ser humano, entra ali esse lugar de trabalhar com parceria, com confiança, com tudo isso que a Mari falou aí no case, que eu amei, assim, é um lugar de super humildade, você convidar as pessoas para colaborar, diante de uma decisão do conselho, assim, faltam muitos líderes, assim, principalmente quando a gente fala nesse lugar de tecnologia, de inovação,
porque a impressão que eu tenho é que são muitos detentores do conhecimento. E aí é onde a gente escorrega no engajamento. Como empresária, além de consultora, mentora e também professora no Instituto Felisciência, as demandas vêm por aqui muito do que a Maria me ensinou, né, que é do LinkedIn. Então, através do momento que eu compartilho experiências, que eu conto os cases, que eu compartilho a minha vulnerabilidade, que eu não trago só coisas boas, né, de se escutar, de se ler. Meu LinkedIn, se vocês lerem, tem a vida real acontecendo ali, da fatia que eu escolho mostrar, da fatia que eu me sinto bem demonstrando ali. Então, a partir do momento que a pessoa se conecta com aquilo, ali imediatamente já gera negócio, que gera um café, que gera uma mensagem, que gera um pedido de conexão, que gera conversas, porque quando a gente fala de aprendizagem informal, a gente aprende muito nesse lugar aqui, ó, conversando, nessa troca, né? Então, é muito importante que a gente não fique só preso somente no seu mundo. Então, procure pessoas não apenas com as quais você concorde, procure pessoas que te desafiem a pensar diferente. Então, o LinkedIn ele é uma porta aberta de geração de valor, basta a gente saber como utilizar, que era uma coisa que eu não sabia, e a Maria me ensinou, que foi indicação da Mariana, que coisa, né? Olha a vida, na roda da vida girando. E a partir desse momento, eu cheguei a ser reconhecida no LinkedIn como Top Voice, que foi assim uma coisa totalmente inesperada, não sabia, não trabalhei para isso, foi uma coisa realmente muito genuína. E aí ser reconhecida como Top Voice, né, ter o LinkedIn me pedindo, né, para escrever matérias para eles, gera um lugar que eu acredito que é da autoridade gentil, que é o meu lugar de fala, né? Eu sou assertiva, mas eu sou gentil. Eu não deixo de trazer o problema, mas a gente também acolhe quando a gente fala sobre o problema. Então, quando a gente fala sobre mentoria, sobre consultoria, sobre treinamento e desenvolvimento de líderes, sobre a importância da segurança psicológica para você construir qualquer coisa que você deseje, é muito importante que a gente esteja disposto e disponível para sair do seu lugar atual, ou seja, para você ver as coisas a partir de um ponto de vista diferente daquilo que você realmente tem certeza. Isso que você tem certeza realmente vai dar certo amanhã? Não é certeza, não tem essa garantia nenhuma. Eu aprendi muito com a Maria sobre geração de demanda no LinkedIn, e eu acho que tem uma questão que a gente muda uma chave na mentoria, que é sair do passivo e ir para o ativo. Então, é como você busca as conexões que fazem sentido para você. E aí eu tive dois momentos, um antes da Maria e um depois, que eles foram muitíssimo relevantes para mim, que foi, eu queria estudar sobre aprendizagem. É um tema que eu gosto. E eu decidi estudar, e eu fiz um mapa de áreas dentro da aprendizagem que seriam relevantes para o meu estudo. E eu contatei 60 pessoas que eu não conhecia dentro do LinkedIn para estudar sobre aprendizagem. De que forma? Da forma como a Aitana sempre fala, que é autêntica, gentil e com muito propósito, que é, como foi isso? Abri a área de mensagens do LinkedIn e mandei uma mensagem para a pessoa. Oi, tudo bem? Sou a Mari, tenho muita vontade de estudar sobre aprendizagem e percebi que você é uma referência dentro dessa área, por exemplo, dentro da academia ou dentro de uma consultoria de aprendizagem. Então, eu selecionei essas áreas e selecionei essas pessoas. Eu contatei 60 pessoas e eu fiz 60 conversas. Então, assim, não tem nenhum rocket science, não precisa criar, ai, nossa, meu Deus, preciso agora ser um as da tecnologia para me conectar com pessoas. Não, gente, as pessoas estão ali, atrás de um clique de uma mensagem. Então, assim, as pessoas que estão aqui ouvindo, quero estudar sobre produto, quero estudar sobre desenvolvimento humano. Gente, pega a busca do LinkedIn e seleciona.
Product Manager, pessoas especialistas em carreira. Vai ser uma lista para você. Entra no perfil dessas pessoas, identifica se essa pessoa tem a competência, se ela fala de um jeito que você gostaria de estudar. Seleciona essas pessoas e manda uma mensagem genuína, mas não é uma mensagem de robô, oi, tudo bem? Eu sou a Mari, estou estudando sobre isso. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem conversar. E é impressionante o número de conversas incríveis que você tem. Impressionante. E aí você cria um Notion com a transcrição dessas conversas. E isso gera outras conversas. E gera outros insights. Gente, é o poder da tecnologia quando você quer se conectar com pessoas. É o LinkedIn. Faz a busca, cria uma lista, manda uma mensagem genuína e só aguarda para ver o bloco de agendas. Vocês vão ver o que acontece. Eu fiz isso 2 vezes. Quando eu estava estudando para produto e quando eu estava estudando em aprendizagem. As 2 vezes deu certo. Do mesmo jeito. Então, assim, não tem nada tão difícil do que clicar em mensagem do LinkedIn. É assim que eu gero demanda. É assim que eu me conecto com pessoas. É assim que eu conheci a Maria. Foi assim que eu conheci a Itana. Então, assim, não tem muita... como eu posso dizer? Não tem nada tão difícil, além de você ser ativo na busca. Esse é muito louco, né? Porque vai total de encontro aqui com o tema que a gente está discutindo, né? Que pessoas e tecnologias, elas são cúmplices e rivais. E vocês trazerem esse parâmetro, principalmente a Mari trazendo essa perspectiva. É isso, eu queria estudar sobre um tema, me conectei com pessoas, fiz um note ali depois com a transcrição de todas essas conversas, então, usando tecnologia, e realmente fomentei o meu aprendizado. E é muito legal também ver esse processo, de quando a gente pensa em tecnologia, em pessoas de um modo geral, quanto isso vai de encontro ao seu próprio desenvolvimento também. Porque a tecnologia teve um processo de desenvolvimento, né, até chegar nos formatos de IA, por exemplo, que a gente tem hoje. A mesma coisa a humanidade teve seu processo de desenvolvimento. E vocês trazerem esse panorama também de como que vocês geram demanda para o negócio de vocês, a gente vê essa correlação também, como que esse tema que a gente está discutindo tem tudo a ver. A gente aqui, nós 3, por exemplo, a gente gera muito demanda para os nossos negócios, através do LinkedIn, acho que as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui também fazem muito esse processo. Eu queria, que a gente está chegando agora na reta final, vocês trazerem um último insight, assim, como que vocês veem essa questão de humanidade versus tecnologia pensando no futuro? Daqui para frente, como que vocês olham para esse cenário e uma mensagem positiva ou de reflexão, assim, para as pessoas pensarem nesse tema, para a gente fazer esse desfecho? Compartilha com a gente essa percepção de vocês. Posso começar? Todo mundo conhece a Amy Webb, né? A Amy Webb é a grande futurista que todo ano faz aquela palestra enorme e faz um reporte incrível. Quem nunca leu o reporte da Amy Webb, pós-SXSW, leia, porque é um ouro mesmo. E ela fala muito que as competências do futuro ainda estão sendo desenhadas, porque a tecnologia, ela desbrava e o RH vem desenhando e vem entendendo o que ela está desbravando, né? Então, quais são essas skills, né? O que está sendo desenhado? E quando a gente lê esse reporte dela, e também o reporte do futuro do trabalho, você pode ter a tecnologia que for, mas as top 3 skills mais valorizadas nos reportes de futuro de trabalho 2025 é aprendizagem, pensamento crítico e analítico. Isso é humano. A tecnologia pode vir do jeito que ela vier. As skills valorizadas no nosso dia a dia, que a gente precisa colocar para jogo, é como que eu vou aprender, que espaço que eu vou aprender, como que eu sou curiosa para aprender, e como o meu pensamento crítico e analítico compõem as minhas decisões. Então, assim, é extremamente relevante a gente saber da IA, qual que é a tech stack que a gente vai colocar, quais são as IAs que eu vou aprender do Lovable, eu vou aprender do LLM, eu vou aprender o Google, não sei, tá ótimo, gente, tá perfeito. Mas você não vai pegar o que o ChatGPT te disse e colar na sua apresentação para o conselho. Pelo amor de Deus.
Entende? A tecnologia é parte do seu raciocínio lógico, ela te ajuda a pensar. E quem fala que a inteligência artificial vai substituir o humano é porque a pessoa está com preguiça de pensar. Aí me desculpe, porque quem pensa, quem analisa, quem faz conexões, somos nós humanos. E a tecnologia te ajuda como ferramental. Então, esse desenho, como que o time que olha para pessoas está desenhando essas skills, como que a tecnologia suporta isso, e lembrando sempre que a aprendizagem, pensamento crítico e pensamento analítico são os top 3 skills do futuro do trabalho de agora. É isso que a gente tem que estar conectado, e ChatGPT nenhum vai substituir comunicação e conexão humana. Nenhum. Vai ajudar e vai facilitar, mas substituir não vai. Que alívio ver a pessoa da área de inovação e tecnologia falando isso. Ai, que quentinho, ainda há esperança a esse mundo. Porque eu fico muito feliz, né, não é comum essa fala, infelizmente. Ainda se tem essa crença muito de que a tecnologia vai substituir as pessoas, e já tem essa programação e projeto de substituírem as pessoas. E vinha essa fala da Mari, que não é somente o que eu acredito, é o que os melhores relatórios e tendências de estudo sobre o futuro nos trazem. Então, o que a Mari está trazendo não é uma opinião pessoal, é uma opinião baseada nos melhores estudos em relação ao futuro do trabalho. Essa triangulação aqui entre eu, a Mari e a Maria reflete muito esse lugar da gente parar de fazer as mesmas coisas para gerar negócio. Então, eu conheci a Mari através de uma demanda, depois a gente virou parceira em uma mentoria. A Mari chegou aqui dizendo que não era boa em desenvolvimento, e o primeiro ponto forte dela era desenvolvimento, ela foi incrédula disso, uma coisa muito marcante. É verdade. Eu não estou boa a desenvolver pessoas, eu não consigo. Era o primeiro ponto forte dela. Então, a gente trabalhou esse processo, aí a Mariana conhecia a Maria. E aí eu fui, contatei a Maria. E hoje eu indico pessoas para as duas. E elas duas me indicam pessoas. Então, é a gente nesse lugar, né? A gente não se indica só porque a gente é muito parceira. Não, é porque a gente acredita no trabalho umas das outras, porque a gente viu funcionar. Então, o que eu vi funcionar com a Maria, eu indico a Maria. O que eu indico funcionar com a Inventa na Mariana, ou se você quer trabalhar com inovação, precisa de uma mentoria específica para inovação, eu digo que a Mariana não é o meu lugar de fala. Eu gosto muito, mas não é o meu lugar de fala. Agora, se você quer desenvolver as skills necessárias para fortalecer o seu lugar, a inovação, aí é comigo, e a Mari complementa, a gente faz essa parceria o tempo todo por aqui. Então, amplie os seus laços. A gente participa de encontros virtuais, mas o quanto a gente está presente no mundo virtual? O quanto a gente está disposto para fazer conexão? E aí eu trago uma outra cientista que também veio do SXSW, que é a Kaisley Keelan, que fala que a gente precisa de conexões, a nossa saúde social, a qualidade das nossas conexões reais. O quanto a gente está disposto de sair disso aqui e aprender a conversar com as pessoas. Utilizar o LinkedIn como ferramenta de conexão, ao invés de você postar coisas todos os dias. Postar no que você é boa, o case de sucesso que você acabou de alcançar, postar aquilo que você, a palestra que você participou. O quanto você está afim de procurar conexões, de conversar, bater papo. Agora, vai bater um papo com a pessoa? Se prepara antes. Não aparece do nada, né? Né, Maria? Maria vai dar umas dicas, a Maria é muito boa nesse lugar de não marca um café e aparece do nada, tem perguntas, sem contexto, hoje o tempo é um dos recursos mais disputados, tempo e atenção, são os recursos mais disputados, a gente tem que ir para uma conversa, para conhecer, preparado para essa conversa. Você vai para um evento virtual, vai participar de um outro evento, faça perguntas, a Fabiola acabou de colocar aí perguntas maravilhosas aí para a Mari, então, para a Mari responder. Então, faça perguntas, participe, esteja presente, sigam as pessoas que estão presentes, se conecte com essas pessoas, procure essas pessoas, amplie a sua rede de relacionamento, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce no seu lugar de solitude nem de solidão.
A gente precisa uns dos outros para qualquer coisa que a gente deseje fazer. Essa teoria de você consegue tudo, você é o que você quiser, eu não acredito nesse lugar de fala. Eu acho que todo mundo tem suas limitações. Eu acho que a gente precisa, no lugar de desenvolvimento humano, se conhecer. Ser o assunto que a gente mais sabe falar. Quando a gente se conhece, ninguém confunde a gente. Se você anda confundido aí do que você é, porque alguém te disse um dia que você não era boa nisso, você está precisando saber quem você é de verdade, na sua melhor versão e potência. Chega, arrepiou aqui, né? Eu estou muito nesse processo de fazer, ouvindo podcast, né, livros, nesse processo de resgate interno de mim mesma, porque ao longo da vida a gente acaba se perdendo em algum momento, se afastando muito daquela essência de quem a gente era, foi um dia. É muito no processo de não necessariamente voltar ao passado, mas resgatar toda aquela qualidade, habilidades, inteligência emocional, tudo aquilo que realmente fazia bem para você em algum momento, e com o passar do tempo você foi se perdendo, principalmente por causa de trabalho e por causa de tecnologia. Então, você está nesse looping constante no automático, acho que a gente já passou por isso, ou as pessoas que estão nos ouvindo, está sempre muito nesse looping automático das coisas e acaba se perdendo, que é automatizar tudo e esquece da humanização de si mesmo, né? Acho que muito dessa conversa que a gente trouxe aqui vem muito nesse sentido. Eu adorei super, muito, assim, ter ouvido vocês, desmistificado muito desse tema também, que tem fomentado cada vez mais o mercado. Agradeço demais por tudo que vocês compartilharam. Eu vou abrir aqui para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Já tem algumas aqui no chat, da Fabiola. Fabiola, se você quiser abrir o microfone e perguntar diretamente para a Mari, ou só ela leia aqui, poder te responder. Quem mais tiver alguma pergunta, para a Itana, ou para a Mari, ou para mim, se quiser perguntar, pode levantar a mãozinha ou deixar aqui no chat. O momento é agora. Manda bala, Fabiola. Oi, gente, obrigada aí pelo espaço. Assim, excelente a palestra que vocês trouxeram, é bastante rico. Quero primeiramente agradecer tudo que vocês compartilharam. E a pergunta que eu fiz ali, eu vou repetir aqui, né? A Mariana trouxe ali algo bem legal sobre a questão de conexão. Eu vi que ela tinha um objetivo, mas eu queria saber se o objetivo de conexão dela era somente na questão de aprendizagem, ou ela tinha algum objetivo de gerar negócio também. Ou se em algum momento ela usou isso para converter em geração de negócio. E Fabiola, se não foi... usei. Perdão, pode falar. E pensando em negócio, né, se você teria feito, se foi só para realmente conexão, aprendizagem, se fosse justamente para conexão, para negócio, você teria feito algo diferente, ou teria feito, tem alguma dica para compartilhar com a gente? Eu falo isso principalmente por conta do nosso negócio também. Acredito que tem um fit um pouco com o seu. Você falou que trabalha em empresa de tecnologia, trabalha ali um público mais high ticket, é um pouco do nosso nicho aqui também, então eu queria ouvir de você, achei bem interessante. Legal. Vou te contar, além dessas duas que eu fiz, esses dois espaços que eu tive de conexão para um estudo meu, eu fiz um experimento que durou 6 meses no LinkedIn após a minha mentoria com a Maria. Então, como que foi? A empresa que eu trabalho, ela é uma empresa de consultoria e ela tem uma startup, consultoria de estratégia, né? E até então eles não acreditavam, veja, foi uma crença limitante do processo de prospecção ativa da empresa. Eles não acreditavam que era possível gerar demanda pelo LinkedIn. E por acaso, eu estava fazendo a mentoria com a Maria e eu falei, eu vou fazer um experimento meu para provar que é possível. Então, o que eu fiz? Eu estruturei 6 meses de prospecção ativa no LinkedIn com identificação do ICP, determinação da mensagem, envio de pedido de conexão, desenvolvimento do material que eu iria mandar para essas pessoas após o período da conexão, curtidas, comentários dentro desse ICP que eu tinha, público-alvo, né, que eu tinha identificado,
e justamente a geração de conversas pós o pedido de conexão e o envio do material. Isso gerou negócios, então eu vou explicar. Eu fiz foram 6 meses de experimento, eu trouxe 12 pessoas de empresas que não estavam na base da empresa que eu trabalho e geraram propostas comerciais. Então, veja, esse experimento eu fiz para geração de negócios. E, além das propostas comerciais, eles converteram em projetos. Não foram os 12, acredito que foram 2 ou 3, mas a gente está falando aqui de um ticket médio da empresa que eu trabalho, que é a Inventa, de R$180 mil. Então, veja só, foi um experimento de 6 meses, eu sozinha. Isso transformado numa máquina é uma outra coisa. Então, o que eu quero te dizer? Eu provei o experimento para a empresa e fiz sozinha. Foi difícil? Foi. Foi difícil. Como que é esse processo, né? Então, eu investia por dia de 1 hora a 1 hora e meia no LinkedIn. Como que consistia isso? Como eu comentei, pedido de conexão, eu gerava muito conteúdo. Eu cheguei a postar nesse experimento todos os dias. Eu criei pauta de postagem diária. Porque eu estava no experimento. Você precisa fazer diário? Não. Depois disso eu fiz 3 vezes por semana. Hoje em dia eu faço 2 vezes por semana. Hoje em dia a gente faz eventos, né? Então eu faço mensalmente os eventos da empresa com lideranças de outras empresas, né? Então eu sou apresentadora dos eventos. Então esse experimento foi para provar que funcionava. E provou. E deu certo. Então foi assim. E isso foram as coisas que eu aprendi com a Maria, institucionalizei no experimento, e agora o time de marketing faz algumas coisas, ainda não tudo, porque a gente não conseguiu ter o recurso total, mas já provei que deu certo. Certo, muito obrigada, muito legal. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você. Não, só de você compartilhar esse case, assim, é muito poderoso, né? É muito do que a gente discutiu, né, durante os processos de mentoria também, porque é muito essa questão de posicionamento que a gente desenvolve, produção de conteúdo de forma estratégica, e principalmente sair do modo passivo e para o modo ativo, que a Aitana falou muito, causa toda essa relação e principalmente novos negócios sendo gerados, assim. Então, é legal você trazer muito desse case, e muito que eu compartilho nas minhas mentorias é todo esse processo. Como realmente se posicionar de forma estratégica, gerar, de fato, conteúdos que convertem, e como ter esse processo de cadência de prospecção ali, construção de relacionamento, principalmente, e prospecção que gera negócio. Então, a Fabiola já sai com a cabeça ali explodindo, com passo a passo ali, para conseguir colocar em prática no negócio dela também. E, Fabiola, se você tiver outras dúvidas depois, você pode vir no meu LinkedIn, da Mari, a gente vai compartilhando esse processo. Mais alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento agora. Show demais. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Então, dou-lhe 3. Muito bom. Nicole gostou bastante do conteúdo. Então, fechou, meninas? Vamos para o nosso momentinho de almoço, então. Quero agradecer demais tudo que vocês compartilharam. A gente vai tirar uma fotinha, não vai embora não, galera. Eu vou tirar uma fotinha aqui final. Muito obrigada a vocês que participaram, que nos ouviram. Mari e Tana, vocês têm meu coração, vocês sabem disso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E, para a gente encerrar de fato, dia 28 de outubro agora, às 11 horas da manhã, a gente vai para o nosso quarto Estranha Talks, que vai ser com a Silvana Hartmann e a Fernanda Mourão, e a gente vai falar muito sobre como aprimorar um modelo de trabalho remoto e flexível na jornada empreendedora. Então, vou trazer 2 especialistas na área sobre trabalho remoto, que implementaram muito desses processos aqui no Brasil, semana de 4 horas de trabalho, que falam muito sobre isso, para a gente discutir um pouquinho no próximo Estranha Talks. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem aí. Obrigada. Até, meninas. Tchau, tchau. Obrigada. Show.
Galera, muito, muito bom. Deixa eu dar uma travadinha aqui, mas eu já volto para a gente tirar nossa foto. Nem sempre a tecnologia colabora. Vamos aguardar a Maria retornar para a gente fazer essa foto linda. A Nicole parece que está no trabalho, né, Nicole? Aproveitou aí para participar. A Fabiola, pelo fundo, também parece que ela está no trabalho, ou em algum outro ambiente. Que bom. Já ia tirar a foto. Bora lá, vou contar 1, 2, 3 e todo mundo diga X. Fechado? Uhum. Bora lá. A Mari já foi-se embora? Acho que foi. Beleza. 1, 2, 3, X. Aí. Deixa eu ver se ficou bonitona. Ah, ficamos gatas. Somos. Vamos gatas. É isso, galera. Vou marcar vocês amanhã. Tirei a fotinha aqui, vou postar no LinkedIn amanhã de manhã. Vou marcar todo mundo que esteve aqui. Obrigada demais por ter participado. Legal. Até o final. Obrigada. Obrigada. Se precisar, Tchau, gente. estamos aí. Até a próxima. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.